E aí agora eu comecei a fazer essa live na sexta e vocês são meus convidados para a Sexta Luxo. Então toda sexta agora a gente faz uma Sexta Luxo com vocês. Sintam-se convidados todos para participar da Sexta Luxo. Eu, minha esposa, minha filha e você. Ah, e a princesa, a cachorra, né? Vocês já ouviram ela latindo. E vocês também, tá? Sejam bem-vindos. Hoje foi um dia pauleiro, teve cirurgia que não estava no script, aí fui para o ambulatório, vou até, minha esposa acabou de abrir aqui um brinde para todo mundo, tá? Para brindar aqui, sintam-se todos brindando, saúde, Sexta Luxo. E aí, sendo atendido o ambulatório, a gente foi operar um paciente, reoperar. Um paciente de terça-feira que fez uma gastrectomia parcial, um tumor na grande curvatura, próximo do antro, fez uma gastrectomia parcial na terça-feira, e aí hoje, de ontem para hoje, começou a evoluir mal, sair secreção pelo dreno, secreção de aspecto bilioso, e aí é um Nick vida boa para descansar. O dia hoje foi pesado, foi corrido. E aí então esse paciente começou a ficar ruim, a gente precisou reoperar na hora do almoço. A Priscila, que estava me acompanhando no ambulatório, acabou entrando no centro cirúrgico também, acho que ela aproveitou, gostou, né, Priscila? E uma cirurgia ganhou de brinde, porque não estava era só para acompanhar no ambulatório, mas aí como tivemos que operar, qual que foi a desvantagem disso? Fomos almoçar, era 2 horas da tarde, né? Faz parte, fazer o quê? A gente acaba passando por isso. O que é o importante? A gente considerar o paciente, igual, estava lá, teve mudança no aspecto do dreno, não dá para ficar esperando, interessa se tem almoço, o que tem para fazer, eu tinha consultório, depois acabei chegando atrasado no consultório. Eu avisei que ia atrasar, mas isso acontece. A gente tem que priorizar o paciente sempre, né? Precisou, tem que fazer o quê? Independente se é cirurgião ou não, é claro que cirurgião é uma coisa mais urgente, né? Mas a gente tem que ter sempre esse compromisso com o nosso paciente. Porque se você não tem o compromisso, você deixa, não, vamos ver, né? E o paciente, coitado, vai sofrendo com isso, né? E graças a Deus, a cirurgia deu certo. O que tinha acontecido? Necrosou o estômago, não aguentou o suprimento arterial para ele, o que sobrou, o coto que sobrou, ele necrosou, então fistulizou. A anastomose estava boa. A Priscila aprendeu hoje o que é anastomose, fazer a reconstrução em B2, em BioRot2, e aí a gente transformou, fez uma gastrectomia total, tirou o restante do estômago e reconstruiu em Y de Roux. Depois vocês dão uma olhadinha, põe Y de Roux, Roux, que escreve R-O-U-X, põe no Google mesmo, põe imagens, vai aparecer uma imagem lá de como que você faz a reconstrução para poder entender, porque eu explicar sem desenhar assim não tem como entender. Mas aí a Priscila pôde ver na prática ali como que é uma reconstrução Y. Aliás, ela viu as duas, viu um BioRot2, um B2 e viu a transformação para Y de Roux. Agora esperar porque o paciente fique bem, né? Porque acaba fazendo uma infecção, caiu secreção gástrica no estômago, secreção entérica, então torcer agora com antibiótico, suporte para ele ficar bem. E aí vamos falar também um pouquinho do caso clínico de ontem, um caso clínico legal, um caso clínico bacana, que eu sempre tento trazer para vocês aí, uns casos clínicos um pouquinho diferentes. A Márcia fez umas perguntas sensacionais, que é o que a gente tem que pensar. Olha só, paciente de 38 anos veio no ambulatório por conta de uma história de ter tido um episódio de hematoquesia 30 dias atrás. Não tinha perda de peso, ela está com IMC um pouquinho, está com sobrepeso, IMC de 27. Não tinha perda de peso, não teve outros episódios de diarreia, não tinha tenesmo. Ela tinha uma história de constipação crônica, então é uma paciente constipada. E se a gente pegar na população em geral, as mulheres têm um índice maior de constipação, de problemas intestinais. Isso tem várias explicações, mas uma delas é por questão hormonal, enfim, mas não vamos entrar nela. A questão é que ela veio com essa queixa. Olha, teve um episódio de enterorragia, 38 anos, não tem perda de peso, não tem tenesmo, não tem dor, evacuar. No exame físico não tinha nada de alteração. Então a gente via, ela examinei, palpação, não tinha nenhuma massa abdominal, toque retal, sem nada, sem tumor, não tinha sangue nas fezes. Até aí, tudo bem, teve um episódio de hematoquesia, sangramento, principalmente em paciente jovem, a gente pensa em hemorroida interna, é o mais comum. Pacientes mais idosos, aí a gente pensa em doença diverticular, ou angiodisplasia, ou até tumoração. Mas, e também hemorroida externa e interna, são causas de sangramento.
Paciente constipada cronicamente é uma paciente que eventualmente evacua um pouquinho com sangue, na hora que vai se limpar, que percebe, porque é constipada, as fezes saem muito duras. Enfim, então não tinha nada na história, apesar de ter tido um episódio de hematoquesia, não, que é sangue nas fezes, não tinha nada assim que chamasse um pouco mais a atenção. Até que ela mostrou uma colonoscopia de 2016, e que eu coloquei para vocês na imagem, a foto da colonoscopia, que tinha um pólipo no sigmoide, e um pólipo de aspecto vinhoso, fala lá vinhoso e rugoso em cima, então é um pólipo viloso. Os pólipos podem ser pediculados, adenomatosos e podem ser pólipos vilosos. Qual que é o grande detalhe daí, o aprendizado? Todo pólipo no intestino tem que ser retirado. Todos, sempre. Por quê? 90% das vezes, e isso não é o especialista, o onco que tem que saber, não, é todo mundo. Porque esses pacientes, e foi o que aconteceu, chegou para o colega numa UBS. Então, vai chegar no onco só lá para frente, mas olha só. E olha que ela veio sem ter ainda diagnóstico, porque ela veio por conta desse sangramento, acabaram encaminhando, ainda bem. Então o que chamou a atenção? Ela tinha um pólipo que não foi retirado. Na colonoscopia, o colonoscopista colocou lá, olha, tem um pólipo de 2 centímetros na base, que é uma base muito larga, que precisa ser retirado em ambiente hospitalar. E o que aconteceu? Ela retornou no posto, na época, em 2016, em novembro de 2016, retornou com esse exame. Chegou lá, falaram para ela, fez biópsia, a biópsia veio adenoma, pelo que ela falou, ela não tem essa biópsia, imagino eu que tenha sido um adenoma. E aí o colega que viu lá adenoma, não, isso é benigno, está resolvido. E não está. Pólipo tem que ser tirado. Por quê? 90% dos cânceres que surgem no intestino, surgem um pólipo. Então primeiro surge o pólipo, sofre metaplasia, displasia, até transformação maligna. Em média, esse processo todo demora 10 anos entre o surgimento do pólipo até a displasia e transformação maligna. Quando ela fez essa biópsia, e outro detalhe de biópsia também, será que já não tinha uma área de transformação maligna nesse pólipo? Provavelmente tinha, porque passaram-se 3 anos, e ela já estava com um tumor relativamente volumoso. Então o que acontece? Qual que é o problema com biópsia? Chega uma biópsia para você, você pode afirmar 100% de chance que não tem tumor ali? Não. Por quê? Imagina uma lesão desse tamanho aqui, ó. Imagina. E aí você vem com a biópsia, com uma agulha, ou no caso de uma colonoscopia, você vem e tira fragmentos, pedaços. O que pode acontecer? Você tirar os pedaços que não tem o tumor. E eu já falei isso aqui outras vezes, todo local onde tem tumor, o organismo tenta bloquear, cria uma carapaça de processo inflamatório ao redor. Tumor de mama, nódulo de mama, fica uma carapaça ao redor. Tanto que uma das coisas na mamografia que a gente vê é a assimetria entre um lado e outro. Por quê? Porque causa tudo uma retração naquele local. O organismo sabiamente tenta bloquear, tenta fechar. Para intestino tem sim, Jana, tem o CEA, que é o antígeno carcinoembrionário. A gente usa, mas ele não é para diagnóstico, tá? Isso que tem que entender. Marcador tumoral não é para diagnóstico, é para prognóstico, segmento. Então a gente usa depois, até vou comentar, a Priscila viu isso hoje no ambulatório, um paciente que está fazendo acompanhamento e o CEA está subindo, mas não aparece tumor ainda, mas tem provavelmente. Isso, é para prognóstico, exatamente. E aí o que acontece então? Ela fez, o tumor surge num pólipo, provavelmente já tinha alguma área de transformação maligna nesse pólipo, mas na biópsia não pegou. O CA-125 é para tumor de ovário, tá? Não é usado para cólon. Para cólon a gente usa o CEA. Trato gastrointestinal de maneira geral, a gente usa o CA-199, principalmente pâncreas, via biliar, estômago, pode aumentar bem o CA-199. CA-125 a gente usa para câncer de ovário, tá? E aí, quando ela fez a biópsia, ela deu negativo. Tá bom, mas é um pólipo. Tem que tirar o pólipo. Tem que tirar. E por que o colonoscopista, que foi essa a pergunta da Márcia, por que o colonoscopista já não tirou o pólipo, já que ele viu que tinha um pólipo? O que acontece? Esses pólipos com a base muito larga, o risco que tem é de perfuração. Por quê?
Ele injeta normalmente, tá, o pólipo, ele injeta soro ao redor para estufar a lesão, vem com uma alça, com uma alcinha térmica, põe ao redor e arranca, tira fora. O que pode acontecer disso? Perfurar a parede do intestino. Se perfura, tem que operar, vai fazer peritonite. Então, para fazer, quando é pólipo grande, eles recomendam fazer internado. Por quê? Passa 24 horas no hospital. Se o paciente evoluir com distensão abdominal, dor, faz exame de imagem, tomografia ou um simples raio-x de abdômen. Por quê? Se tiver perfurado, o que vocês vão... aliás, me manda aqui. Se tiver perfurado na colonoscopia, como que a gente consegue fazer detecção fácil dessa perfuração? Mandem aqui. O que a gente pode fazer? O que a gente pode ver no exame? Fez a colono, perfurou. Como que eu sei que perfurou de maneira fácil? Alguém tem ideia? Muito bem, Max. Excelente. Pneumoperitônio. Pneumoperitônio. Por quê? Vai ter perfurado uma úlcera, uma víscera oca. Sai gás, sai ar para dentro do estômago, para dentro do abdômen. E aí, é só fazer um raio-x com o paciente em pé. Vai dar a lâminazinha debaixo do diafragma, pneumoperitônio. E aí imagina, acabou de fazer uma irritação peritoneal, pode dar, mas pode demorar para dar irritação peritoneal. O paciente pode começar a ter desconforto, distender. Enquanto não sai fezes lá, e pensa, o paciente que fez colonoscopia fez preparo, então limpou totalmente o cólon. Fez perfuração, vai demorar para cair fezes na cavidade. Demora 1, 2, porque ele não está comendo, imagina. E aí, se começa a ter dor, dificilmente vai fazer peritonite. Aí tem que fazer o raio-x para ver pneumoperitônio. Viu o pneumoperitônio? Cirurgia, não tem nem o que discutir, tem que ir lá e tirar esse segmento, tá? Então, isso que o colonoscopista fica com medo. Por quê? Ele fica com medo de tirar um pólipo muito grande e perfurar. Para isso, tem que internar o paciente. E aí, às vezes, o paciente estava lá no ambulatório, foi fazer só o exame e não tem suporte. Então, um detalhe, vocês olham lá depois no caso clínico. Ele deixou escrito isso, que precisava ser retirado o pólipo em ambiente hospitalar. Onde que foi o erro nessa história? Quando ela retornou no colega que pediu a colono no posto de saúde, viu e falou para ela que estava tudo bem. Então, até então, ela chegou para mim com a queixa de hematoquesia e não tinha mais nada no exame físico, nem história prévia, não tinha história familiar de CA de cólon. E aí, então, o que chamou a atenção? Essa colonoscopia. Falou, puxa vida, não tirou. Vamos fazer o quê? Repetir a colonoscopia, que esse era o quiz. A resposta, por quê? Tem um pólipo no colo, não é segmento daqui a 1 ano. Não, nem pensar. É fazer outra colonoscopia urgente. E ela fez, e adivinha? Tumor. Já tinha malignizado naquela mesma porção, naquele mesmo local onde tinha o pólipo, virou câncer de cólon. E a gente levou para a cirurgia. Então, olha só, teve um outro caso que eu já falei há um mês atrás, eu acho, não lembro agora quanto tempo, uma paciente também com câncer gástrico, uma lesão gástrica, fez biópsia, e aí não fez biópsia, deveria ter feito biópsia, era tumor, viram, falaram, não, tá ok, tá resolvido, e não fez. Tá vendo como que isso não é do especialista? Isso é de qualquer médico que está ali na ponta, seja fazendo ambulatório, PSF, fazendo plantão. Então a gente precisa, e é o que eu tenho batalhado aqui, todo mundo sair formado para fazer muito bem o feijão com arroz. Poder fazer o básico bem feito, sem ficar pensando lá na frente, porque eu até gravei um vídeo também, e eu recebo pergunta direto, doutor, como que eu escolho a especialidade, como que eu vejo o que eu vou fazer? Pessoas perdendo sono por conta disso, gente. Não pensa nisso não, pensa em sair bem formado, em estar sabendo bem, e eu falo bem formado, não é saber rodapé de livro não, é saber resolver o básico, fazer o básico feijão com arroz, e falei isso numa outra live, que a gente já até comentou, por que antigamente os médicos saíam fazendo de tudo, o cara saía operando, atendendo pediatria, fazendo parto, fazendo de tudo. Não era o melhor cirurgião, não era o melhor GO, não era o melhor pediatra, mas fazia tudo muito bem, feijão com arroz muito bem. Isso mudou, a gente não vê mais isso, as pessoas... Tudo bem que a nossa época mudou também, a pessoa não pode sair operando se não tiver feito residência de cirurgia, tem isso também. Mas olha só, se você focar em sair fazendo feijão com arroz bem feito,
Depois você vai vendo qual especialidade te atrai, você vai excluindo o que você não gosta tanto, e aos poucos a especialidade vai te chamando. Então não fica preocupado, não perde noite de sono com isso não. Deixa, vai fazendo as matérias, vai estudando, vai pegando um pouco de tudo, sabendo o básico de tudo, e sabendo da forma bem prática para poder resolver o problema. Sempre pensa nisso. Qual forma para estudar? Pensa que o paciente está na sua frente. Você vai lendo, vai ficando mais fácil para poder guardar, porque você já mentaliza que está atendendo, que está colocando em prática. Tá? Então esse é um jeito mais fácil, você já ficar mentalizando isso, porque você começa a formar um raciocínio, começa a deixar um raciocínio lógico que vai te ajudar na hora de fazer o diagnóstico. E também assiste os vídeos do Médico na Prática, no canal do YouTube, tem o link na bio, é só clicar lá. Eu tenho feito vídeos, já fiz acho que 10 ou 11, não me lembro, para ajudar na prática, para facilitar, para ser um negócio fácil, para te ajudar na hora de atender lá de maneira bem prática. Se você pegar cada um dos assuntos que eu já fiz, de asma, crise hipertensiva, PCR em ritmo não chocável, enfim, se você for pegar, só o que tem no vídeo já te ajuda na prática, ali você resolver de forma bem simples. É claro que cada assunto, se você quiser aprofundar, tem muita coisa para aprofundar. Mas para o dia a dia, para a prática, a gente tem que facilitar e não tumultuar ou dificultar. Eu estava conversando isso hoje com a Priscila, lá enquanto a gente estava atendendo em cirurgia, que a faculdade é aquele mundo de informação, você sai com a cabeça desse tamanho, com milhões de coisas para pensar, e aí chega na hora de atender um paciente, você trava, porque você fala, caramba, tem tanta informação, mas eu não sei colocar na prática, eu não sei canalizar esse tanto de informação para colocar de um jeito que eu possa resolver o problema do paciente. Aí você fica com medo até de atender uma gripe, que você fala, caramba, mas não sei, e aí? Todo mundo, quando forma, pessoal, 90% sai com medo de atender. Porque a gente tem medo, eu vou falar isso também, a gente tem medo, uma das preocupações que a gente tem, o paciente fazer alguma pergunta e você não souber. Essa é uma pergunta, uma coisa. Segunda coisa, não conseguir fazer um diagnóstico, então a gente fica com medo quando forma, quando vai atender, fala, caramba, e se o paciente perguntar alguma coisa e eu não sei? Porque fica aquela impressão, aquela imagem de que o médico tem que saber tudo. E não é verdade, isso não é verdade. O paciente pode perguntar. Eu tinha esse receio quando eu formei também. Quando eu saí, fui para a Marinha, fui atender, eu ficava com aquilo, meu Deus. E ó que hoje vocês têm Google, tem celular fácil. Na época eu não tinha. Não tinha Google, não tinha nada disso. Tinha celular, mas não tinha conexão à internet. Então a gente não tinha nem onde procurar. Vocês ainda têm. Mas é claro que tem que ter uma noção do que a pessoa está perguntando ou falando, porque também não dá para você procurar sem saber nada. Mas olha só, não tem problema. Você não precisa ficar com receio, não tenha medo de falar para o paciente assim... Eu não sei, perguntar o nome de um remédio diferente, alguma coisa que ele está tomando. Doutor, que remédio que é esse? Olha, fulano, não sei. Vou procurar aqui para ver para o senhor. Aí você vê a classe da medicação para poder falar. Não tem problema nenhum nisso, gente. A gente não precisa sair sabendo assim, tendo que... médico tem que saber tudo, não posso o paciente não me perguntar e eu não saber? Pelo amor de Deus, não é assim não, pode sim. O que você não pode é deixar passar batido um diagnóstico importante. E no sentido assim, por exemplo, o paciente chega com um AVC, que foi o tema do último vídeo, para quem não viu, vai lá. Você está num lugar onde não tem exame de imagem, não tem tomografia, não tem ressonância, enfim. Chega o paciente com a queixa clássica, você já levanta, opa, carrapatia atrás da orelha, pode ser um AVC, beleza, faz escalinha de Cincinnati, Macarena, rapidinho, opa, até prova o contrário é um AVC. Você tem certeza que é? Não, só tem certeza com o exame. Você não fez o exame? Tudo bem, mas você já direcionou e fez a sua parte, fez o feijão com arroz. Falou, pronto, agora eu preciso do exame de imagem. E a gente discutiu isso na live de quarta. Liga, aí já não é problema seu, na verdade, assim, as circunstâncias, se não vai ter ambulância para levar, enfim, isso já é outro assunto, mas você fez a sua parte. Você fez realmente o diagnóstico? Não, você fez uma hipótese diagnóstica, precisa ser confirmada, mas fez bem feito. Chega um paciente com pré-cardialgia, dor no peito, tudo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, dor torácica. Imagina, aí você tem um eletro lá, faz o eletro. O eletro não mostrou supra. Você pode afirmar com certeza que ele não está infartando? Não, precisaria de enzima cardíaca. E aí, se você está num lugar onde não tem? Você fez o levantamento, o que é o importante? Você pensar nessa hipótese diagnóstica. Não, pode ser um IAM. Então, eu vou fazer as medidas básicas, vou fazer ali o AS, para poder dar o suporte, fazer morfina, exordio, se for o caso. Enfim, você levantar aquela hipótese para poder
não prejudicar o paciente depois. Então isso sim você tem que ficar preocupado e não deixar passar um diagnóstico importante, uma sepse, um AVC, um IAM. Isso você tem que ter medo. Agora, do paciente perguntar alguma coisa e você não souber, não se preocupa com isso, tá? Não precisa ficar pensando nisso o tempo todo. Não, meu Deus, tenho medo de... Não. E se durante a faculdade você já puder ir pensando, direcionando o raciocínio para poder, sempre quando estiver estudando, direcionar como se você estivesse de frente com o paciente, para você já montar um caminho na cabeça, um caminho para diagnóstico, então você já vai treinando isso durante a faculdade, tá? E vou aproveitar e falar um pouquinho pós-faculdade, essa questão de fazer PJ ou PF. Quem que sabe aqui agora eu já comentei e fiz o vídeo, mas quem não sabia que médico pode ter empresa? Você, como médico, prestador de serviço, pode abrir uma PJ, pessoa jurídica. Manda para mim aqui quem não sabia disso. Manda um oizinho, quem não sabia. Hoje perguntaram até das ervas, verdade, né, Priscila? Olha só, aí um exemplo disso, né, Priscila? O paciente perguntou se ele podia tomar uma erva, do que era, eu não lembro lá o nome do cipó do não sei do que. Doutor, posso tomar isso aqui? Falei para ele, olha, você falou, como que era o nome do paciente? Eu não lembro. Falei para ele, eu não posso falar para o senhor porque eu não conheço, não sei que erva que é essa, que cipó do que é. Então falei para ele, numa boa, não tem problema. Falei que não sabia, não tem problema nenhum. Ó, a Eduarda não sabia. Alguém mais não sabe, não sabia ou não sabe que médico pode abrir uma empresa? E na verdade é isso que as pessoas têm pedido? Muita coisa natural, mas tem que tomar cuidado. O paciente fazendo quimioterapia, você deve orientar a não tomar essas. Tem alguns tipos de erva que diminuem o efeito do quimioterápico. A Elizabeth também não sabia, a Vitória não sabia. E isso está cada vez mais. A Isa também não sabia. Olha só, bastante gente não sabia. E isso está crescendo muito. Quando eu formei, não tinha quase isso, tanto que eu fui abrir empresa depois de alguns anos trabalhando. Agora, hoje, tem lugar que praticamente só contrata se você abrir uma empresa. Então, vamos falar um pouquinho da diferença disso. Tem vários pormenores, mas vamos falar de um jeito geral. Deixa eu só tomar aqui um golezinho da Sexta Luxo. Olha só, quando você forma, imagina assim, ó, você sai para trabalhar e o local que você vai trabalhar, ele pode te contratar como se fosse um funcionário, CLT, ou faz um contrato e te contrata. Então você recebe como pessoa física, assim como uma pessoa que passa num concurso, apesar que aí no concurso é seletista, mas a pessoa passa num concurso, passa em alguma coisa... e aí a pessoa te contrata e vai te pagar, e você vai pagar imposto de renda. Dependendo de quanto você receber, você vai até o teto de 27,5% de tudo que você receber. Só que aí a pessoa tem os encargos trabalhistas. Ela tem que pagar férias, pagar 13º, licença se você sair, enfim, você é um funcionário. Esse era então o padrão, o convencional, que ainda hoje em alguns lugares fica dessa forma. Você entra como funcionário. O que os lugares têm feito, de maneira geral, para contratar médico? Para fugir dos encargos trabalhistas. Esse é um ponto também. Então tem seus benefícios e não, mas o que tem sido feito? O médico pode abrir uma empresa no seu nome, ter uma PJ. Você abre a empresa no seu nome, pode abrir sozinho, pode abrir em sociedade. Tem vários tipos de MEI, microempreendedor. Tem a Eireli, que é um outro tipo de empresa. Tem de lucro presumível. Enfim, não vamos ficar tanto detalhando, mas o que você tem que entender? Você pode abrir uma empresa. Por quê? Aí o lugar te contrata como empresa, você como prestador de serviço. Combina com você um contrato de você receber tanto desde que você cumpra tal carga horária. Acabou, não vai te dar férias, não vai te dar 13º. De um dia para o outro ele pode falar muito bem, olha, acabou o contrato, não tenho mais interesses no seu serviço. Então, olha só, você acaba pagando menos impostos, tem isso também. De maneira geral, depende, tem um monte de nuances, mas de maneira geral você acaba pagando 16% de imposto. Isso muda também de estado para estado, porque entra o ISS. E aí, dependendo do valor do ISS do seu estado, vai ser mais ou menos, mas vamos colocar aí uma média de 15% a 16%. Dependendo do que você estava ganhando, você estava pagando 27,5%. Então, se você ganha, um exemplo, ano,
tem as tabelas, mas só para ficar fácil. Se você ganha 10 mil por mês, você estaria pagando R$ 2.700 para o governo de imposto de renda. Então você estaria recebendo R$ 7.300, tá? Então isso é o 27,5, você pagando o máximo. Se você for pagar na PJ, como pessoa jurídica, você vai pagar R$ 1.600 de imposto, R$ 1.500, então vai receber R$ 8.500, vai estar recebendo a mais. Então isso tem as vantagens e desvantagens. Quanto maior for o salário, eu até dei uns exemplos de uma tabelinha do tanto que você paga ganhando 10 mil, tanto que paga ganhando 20, o tanto que paga ganhando 50 por mês. Então dependendo quanto mais você ganhar, PJ é mais vantajoso, porque você vai estar pagando menos. E aí, quando você coloca na conta férias, 13º, tudo junto, mesmo assim, você na PJ, que você não recebe nada disso, você está pagando menos imposto, você ainda poupou mais do que tendo essas vantagens. Então tem os prós e os contras. Você acaba pagando menos imposto na pessoa jurídica, e isso é legal, tá? Não é nada de esquema, nada de para não pagar imposto, não, é coisa legal. E aí tem a vantagem de pagar menos. Desvantagem: você não tem vínculo empregatício, não tem férias, não tem 13º. E qual que é um problema que acontece muito com o médico? A gente trabalha demais e não se preocupa em fazer um pé de meia, às vezes, em fazer se preparar, às vezes, para uma doença, ou férias, ou 13º. E um outro gasto que tem que acrescentar também, que eu acabei não falando, é o custo do contador. Você é obrigado a ter um contador e paga por mês. Então você tem que colocar o valor da mensalidade, que varia e pode variar de R$200, R$300 até um salário mínimo, dependendo do contador, de que você tiver. E outra, tem que ter um contador muito bom, porque você vai emitir nota fiscal do serviço. Se tiver alguma coisa não batendo, automaticamente você cai na malha fina, e é como empresa. E aí entra um outro detalhe importantíssimo, que aí você deve procurar um bom escritório de contabilidade e conversar com ele sobre isso. Qual melhor esquema? EIRELI, MEI, que é microempreendedor individual, ou lucro presumível, que você pode fazer sociedade. Por quê? Tem diferenças. Por exemplo, se você faz sociedade, e isso é importantíssimo saber, se você faz sociedade com alguém, na empresa, você cria uma empresa, você e um colega médico. Você tem essa empresa. Se o seu colega médico for processado, um processo civil, a pessoa pedir uma indenização para ele, você entra junto. Tá? Então, se você abrir uma empresa com outra pessoa e a pessoa for processada, o valor da indenização vem em cima da empresa. Não interessa que você não tem nada a ver com isso, é contra a empresa. Então, se você for abrir sociedade, é sociedade. Tem que ver com qual sócio você vai fazer isso. Tá? Então, é um dos desvantagens. Outras coisas também. Tem tipo de sociedade que você abre que deixa um capital na empresa. Se a pessoa ou se alguém entra em um processo contra a empresa, o máximo de indenização é o capital da empresa. E tem outros tipos, lucro presumível, por exemplo, que não, que entra no seu CPF. Então, você abre uma empresa e tem uma casa, um carro que não tem nada a ver com a empresa, é seu. Mas aí se entra um processo civil e você perder, e o valor for maior, por exemplo, você colocou na empresa que tem 10 mil na empresa, e o lucro for, a indenização é de 100 mil, vem e penhora seu carro. Então tem que tomar cuidado com isso, também não é a maravilha. O que é a melhor coisa para fazer? Então o que eu recomendo? E conversar com o contador. Senta com o contador, vê qual que é a proposta, qual que é a previsão de ganho para o ano, para então colocar no papel, fazer as contas e ver se compensa abrir PJ, se não compensa, se é melhor ficar na pessoa física, e se for abrir PJ, qual o melhor PJ, porque vai depender do tanto de ganho. Tá? Então tem que ir atrás de um bom contador para conversar sobre isso. Eu recomendo no início, se o local não pedir PJ, não pedir para você abrir uma empresa, recebe por pessoa física, porque no início, até você se adequar, questão de salário, férias, 13º, é melhor receber por pessoa física no início. Até para você ir sabendo lidar com o dinheiro, vai entrando, a gente sai da faculdade, né, sem muito manejo. Alguns trabalhos, eu trabalhava também durante a faculdade, fiquei sem dinheiro depois que parei a faculdade, porque mudei de cidade, aí você fica... Enfim, até começar a receber, talvez é melhor receber em pessoa física,
porque aí você vai se adequando, vai vendo quanto, porque até você ir arrumando, você vai arrumando um lugar aqui, geralmente a gente acaba no início pegando vários locais para dar plantão, para pegar ambulatório, então você vai juntando tudo, depois de uns meses, aí sim você procura um contador, senta e vê qual o melhor. Também estou preocupado, falta 6 meses. Vitória, pode ficar preocupado, porque você vai ter que pensar nisso, se o lugar pedir PJ, aí não tem o que fazer. Ah, tem lá um emprego bom, 20 pau por mês, aí só que pede PJ. Você vai ter que fazer, aí não tem jeito, tá? Então, mas aí melhor é sentar com o contador e ver qual melhor empresa que dá para abrir. Porque também tem custo para abrir, tem que pagar o alvará, tem que ter um local, enfim, é um negócio um pouco mais complicado, mas que um bom contador pode te ajudar muito bem. Então tem que depender disso. Plantão eventual depende do local. E aí depende porque tem local que paga direto, tem local que paga, que pede PJ para fazer contrato, mas de maneira geral, plantão eventual não. Você conversa lá e acaba recebendo na conta, e você tem que declarar depois no imposto de renda. Tá? Mas às vezes faz contrato, também não tem férias nem 13º, é plantão eventual. Mas aí você vê, se você já tiver uma empresa, aí é melhor você pedir para o plantão eventual, você pedir para receber pela empresa, que você vai pagar menos. Se você já tiver. Se você não tiver empresa, aí é melhor esperar, porque é melhor fazer a média do ano para ver quanto que rendeu, para aí sim poder pensar se compensa pessoa física ou pessoa jurídica. Tá? Aí depende. Uma coisa que aconteceu essa semana também, que eu acabei comentando no Telegram, com o grupo do Telegram, 2 coisas na verdade. Uma que às vezes eu fico aqui e compartilho tristeza, compartilho o caso de terça-feira, que foi uma frustração, tumor de ovário, não consegui operar, mas também tem muita alegria, muita coisa bacana. Primeiro, o próprio relacionamento com os pacientes, a Priscila, que esteve lá hoje, pode até falar como que os pacientes ficam assim, quando a gente está acompanhando, atende várias vezes, e vai conversando, vai batendo papo. Como eles chegam agradecidos, como eles gostam, sabe? Eles fazem questão de vir na consulta. E olha uma coisa, pessoal, principalmente para quem for fazer ambulatório, principalmente pronto-socorro, é diferente a situação, mas ambulatório, eu sei que às vezes está cheio, um monte de gente, mas não atende correndo o paciente, sabe por quê? Para você que está atendendo, que vai estar lá atendendo, para você é só mais aquela manhã, vamos falar assim, aquela tarde, aquele período atendendo. Agora, para o paciente, não, ele ficou esperando aquela consulta, às vezes meses esperando aquela consulta. Às vezes ele veio de uma cidade longe, andou vários quilômetros só para te ver, só para passar em consulta com você. Então, o que acontece, por exemplo, os pacientes que me acompanham de tumor de próstata? Um exemplo aqui, eles vão, basicamente, alguns, só para mostrar o exame do PSA. Mas eles precisam ir, porque eu preciso ver se está tudo bem, porque se não tiver, eu tenho que investigar. Mas, estando tudo bem, basicamente era para ser assim, seu João, olha, o PSA do senhor está ótimo, está excelente, volta daqui 3 meses. Poxa, atender em 1 minuto, o paciente andou às vezes 400, 500 quilômetros para ir lá, e para ele é um momento, sabe, ele se sente cuidado, ele se sente que está com atenção com ele, que está se preocupando com ele, e só por isso ele já se sente bem. Então, não custa nada, conversa, pergunta um pouco como está, pergunta se está tendo algum outro sintoma, investiga, vê se está tendo, se tiver, investiga mesmo que não seja especificamente do que ele foi, para não deixar, porque dá dó, assim, o paciente, para o paciente, todo aquele momento é para ele, sabe, ele ficou na ansiedade, na expectativa, então não atende correndo não, atende com carinho, eu sei que às vezes está lotado, está cheio, mas perde um pouquinho de minuto que não vai, para você não vai fazer diferença, para o paciente vai fazer muita diferença, muito, então não atende correndo. E esses pacientes vêm com uma alegria danada. Essa semana atendi no consultório um paciente que fez 5 anos de tratamento. Ele tinha um tumor de reto, eu operei ele, precisou fazer quimioterapia, tinha linfonodo comprometido, e aí fez, e na época ele me perguntou, doutor, quanto tempo eu posso falar que estou curado? E aí, tecnicamente, a gente fala 5 anos. Depois de 5 anos, você pode falar que está curado. E ele ficou com isso na cabeça, não falou mais nada, vinha acompanhando. Aí, nos 2 primeiros anos, consulta a cada 3 meses. Do 2º ano ao 5º, consulta a cada 6 meses. E depois de 5 anos, é 1 vez por ano, consulta para pedir exames de rotina, para ver a questão de recidiva. Ele veio faceiro que tinha completado 5 anos. Agradecido, doutor, obrigado, estou curado, me deu uma caneta de presente. Olha como isso é bacana, como a gente divide muito mais alegria do que tristeza.
Então é bacana a gente poder compartilhar isso com o paciente. Porque também essa semana teve uma outra paciente, e eu comentei com o grupo do Telegram dessa paciente, porque tem ex-aluno, que eu dei aula ano passado, e eu comentei com eles do caso de uma paciente de 32 anos com um tumor gástrico. Ela tinha acabado de ter filho. Foi assim, vou contar rapidinho aqui a história para vocês, um caso clínico, na verdade. A paciente de 32 anos, 2 ou 3 meses pós-parto, veio encaminhada de um colega ginecologista. E aí o colega mandou porque a suspeita era um tumor de ovário. E aí quando ela veio, a primeira coisa que chamou a atenção, paciente muito emagrecida. Para quem tinha acabado de ter filho, eu achei estranho. Mas tudo bem, a pessoa pode ter constituição mais magra. Mas olha só, eu comecei a conversar com ela, vi ela tinha um ultrassom com um tumor grande no ovário. Achei estranho porque, poxa, acabou de ter filho. E se fosse tão grande assim na época do parto, provavelmente teria visto. Se não viu é porque era pequeno, mas aí está grande assim, enfim. E comecei a perguntar, mas como é que foi a gestação? Foi tudo bem? Ela, foi, mas eu vomitei muito. Até aí tudo bem. Mas vomitou até o 3º mês? Ela, não, vomitei a gravidez inteira. Aí já falei, não, peraí. Você vomita até o 3º mês, questão hormonal, hiperêmese gravídica, até o 3º mês. Depois disso não, para de ter vômito. Então já, opa, peraí. Aí já fiquei com aquilo. Falei, não, mas isso aí já não está batendo, mas tudo bem. Você ganhou peso durante a gestação? Ela, não. Opa, outra coisa errada, porque pelo menos 8, 9 quilos ganha durante a gestação. Então, mais uma coisa que não estava batendo na história. Falei, tá, e agora que você já teve o bebê, faz 2, 3 meses, você emagreceu depois do parto? Ela, tinha perdido uns 4, 5 quilos. Então tá errado. Então, tem alguma coisa não está batendo na história. Além de não ter ganho peso na gestação, ela tinha emagrecido mais ainda depois que fez o parto. Opa, falei, peraí, tá, isso está estranho. E agora, o vômito, depois que fez o parto, parou de ter vômito? Ela, não. Falei, puxa vida, meu Deus, falei, tá bom. Fui examinar, senti a massa, estava com um pouco de ascite, senti a massa no ovário. E aí, o que eu fiz? Pedi uma endoscopia. Adivinhem o que veio na endoscopia? Alguém tem ideia? Até tomar um gole. O que vocês acham que veio na endoscopia? Ninguém? Ninguém tem nem ideia? Paciente vomitando, sem parar, perda de peso importante. Veio um baita tumor de estômago, tumorzaço de estômago enorme, pegando uma linite plástica, pegando todo o estômago todo enrijecido já. E qual a relação com o ovário? Alguém sabe? Não, Isa, não tinha bactéria no estômago. Infelizmente não. Alguém sabe qual a relação? O que tem a ver o ovário nessa história? Cólon descendente não, Arthur, estava tudo bem com o cólon, era um tumor de estômago mesmo. Alguém tem ideia? Qual a relação? Por que o ovário? Então era um tumor de estômago e um tumor de ovário? Pergunta difícil essa. Exatamente, Yasmin, metástase. E tem um nome específico para quando isso acontece, chama Krukenberg. Quando o tumor do trato gastrointestinal, principalmente de estômago, o que acontece? Quando o tumor do estômago percorre toda a camada do estômago e perfura a serosa, ele descama a célula de tumor, que faz um negócio chamado disseminação celômica, descama para o abdômen. Quando a pessoa fica em pé por conta da gravidade, o que acontece com essas células? Caem na pelve. E qual que é o problema do ovário? Ele não tem cápsula. O ovário é o estroma do ovário, porque a hora que a hora que surge o óvulo precisa se desprender do ovário para poder entrar na fímbria. Então não pode ter cápsula, porque se tivesse cápsula, o ovário não conseguiria sair. Então, como ele não tem cápsula, as células do tumor implantam tudo no ovário e aí formam o tumor de Krukenberg. Isso faz um ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses que eu atendi ela, operei, tirei o tumor do ovário, tirei o ovário e ela foi para a quimioterapia. E ficou com o colega fazendo quimioterapia, lá na clínica mesmo. E aí esse final de semana a nossa enfermeira-chefe lá da clínica me contou que ela faleceu. A doença respondeu bem a quimio naquela fase, e aí depois a síndrome de Lenfrand é deficiência
é problema genético, é uma outra, aumenta o risco. No caso dela é síndrome, provavelmente, do câncer hereditário, câncer gástrico hereditário, com alteração da E-caderina, que é a proteínazinha de adesão celular. Mas ela não tem histórico familiar, então teria que investigar depois. Mas enfim, a enfermeira falou que a doença voltou com tudo, voltou galopando depois. E tumor gástrico, pessoal, paciente jovem, morre todos, infelizmente. É uma doença extremamente agressiva. Todos, não de imediato, mas acaba acontecendo isso que aconteceu com essa paciente. É triste. E uma outra coisa que eu comentei ontem no grupo lá também, que eu vou comentar com vocês, é como lidar com as ansiedades da família. E até falar que uma menina até me mandou um telegram para falar da importância da família nessa hora. Eu concordo, vou falar sobre isso. Mandou um direct, desculpa. Olha só, o que acontece com frequência, e vocês vão passar por isso, independente de onco ou não. Acontece, às vezes, da família entrar antes na consulta, pedir para entrar antes, e quando já pede eu já sei o que é, mas entra agora um familiar e fala, doutor, a gente não quer que conta para o paciente, não quero que conta para minha mãe, não quero que conta para o meu pai o diagnóstico. Isso acontece, não é tão frequente, mas assim, vamos falar, uma vez por mês acontece. E o que eu falo para a pessoa e que eu falo para os alunos, falo para todo mundo? Você não pode mentir para o paciente, de jeito nenhum. Acontece isso que o familiar também está com medo da situação, também não sabe como lidar, e aí ele entra assim, mas doutor, minha mãe vai ficar deprimida, não vai querer fazer nada, vai se entregar. O que eu falo para ele? Eu falo, olha, é uma opção que ela tem, mas essa é uma opção dela. É ela que decide o que ela vai fazer, se for um caso de doença incurável, é ela que decide o que ela vai fazer até o fim da vida, não é a gente. Pessoal, não tem como outra pessoa passar por você ou pela pessoa que está tendo que passar por aquilo. Pessoa que está com diagnóstico de câncer, diagnóstico de ou fez um AVC extenso, ou está com ELA, que é esclerose lateral amiotrófica, que não tem cura, degenerativa, esclerose múltipla. Chega para falar, doutor, não quero que conta. Como não? A pessoa tem todo o direito de saber o que ela tem. A gente não pode mentir para o paciente. Algumas das vezes eu sinto um pouco de certo egoísmo da família, sabe? Querendo definir pela paciente, pela forma. Eu acho errado isso. Mas eu também entendo que a família também está angustiada, é uma situação difícil, mas jamais mintam para o paciente. Nossa relação médico-paciente é com o paciente. A família, claro que é importantíssimo nessa situação, é a família que dá o apoio, a família que fica junto, mas você primeiro estabelece a relação com o paciente para depois considerar os familiares. Então, jamais minta para o paciente. E eu falo isso para o familiar, falo, olha só, como que seu pai ou sua mãe vai poder confiar em mim se eu estiver mentindo para ele? Imagina, que relação médico-paciente a gente vai ter dessa forma? Se ele está chegando aqui, eu já estou mentindo para ele, olha, não, o senhor não tem nada. Como não tem nada? Primeiro, no meu caso, está vindo no onco. Como que o paciente, você acha que o paciente não percebe que tem alguma? Percebe. Não deve mentir, não façam isso. Conversa, fala, não, isso eu não posso fazer. Agora, se o paciente chegar e entrar e falar, doutor, não quero saber o que eu tenho, aí é outra conversa, aí você tem que respeitar. Aí você não fala. Mas se o paciente pergunta, não mintam, tá? Fala a verdade, fala o que tem. E aí, mas ele vai ficar triste. É uma opção que ele tem a opção de ficar triste, ele tem a opção de fazer uma viagem que ele gostaria de fazer e não fez, ele tem a opção de fazer as pazes com algum familiar. Então, é as opções que o paciente tem. Na fase do luto, tem até um livro muito legal que chama o livro do morrer. Peraí. É de uma autora, ela é suíça, trabalhou na Segunda Guerra Mundial. Sobre a morte e o morrer. Livro sobre a morte e o morrer. Sensacional. O livro foi publicado em 1969. É até uma história interessante da autora. Ela era suíça. Ela queria trabalhar, ajudar na Segunda Guerra Mundial, os feridos, tudo. A família não deixou. Ela fugiu de casa para ir trabalhar, foi, trabalhou, voltou depois para casa. Aí com 25 anos ela mudou para os Estados Unidos. Não lembro agora se ela fez medicina lá na Suíça ou nos Estados Unidos. Eu sei que ela foi para Chicago e trabalhou em Chicago, fez psiquiatria, tudo. E desenvolveu esse livro baseado nisso, ela atendendo os pacientes terminais. Sensacional, ela fala das 5 fases do luto, uma delas é negação, outra é barganha, ela fala da fase de depressão. O paciente vai passar por isso, gente, não tem como. E eu falo para o familiar também, falo, olha só, como que você quer que a pessoa não fique triste com uma notícia ruim dessa? É claro que ela vai ficar, mas fazer o quê? Faz parte, então
Deixa que o paciente decida o que ele vai fazer, se vai querer tratar, mas ele não vai desistir, não vai querer tratar. Isso nunca aconteceu. Os pacientes todos na primeira fase podem até negar, não quero fazer isso, não vou operar, não vou tratar. Mas na maioria das vezes ele volta, não, já passou, está aceitando, está assimilando melhor e faz o tratamento. Então não mentir para o paciente não. E a família sem dúvida que é importantíssimo para consolar, para confortar. E o que eu falo para eles também? Falo, olha só, nesses momentos mais difíceis, que o paciente está deprimido, que o paciente não está com a fase de negação, sabe o que você faz? Não fala nada, só fica do lado. Mostra para o paciente, sem falar nada, mostra para o seu pai, mostra para a sua mãe, que você está ali para o que der e vier, sem precisar falar uma palavra. Fica do lado, conforta, respeita. Se ela quiser ficar sozinho, deixa ficar sozinho. Se você puder, faz só companhia, não conversa. Às vezes você está conversando, a pessoa não quer responder, você percebe, aí você fica tentando, né, para ver se anima. Não, não faz isso, fica do lado. Porque a hora que a pessoa passar por isso, a hora que ela começar a assimilar, ela vai, e de qualquer forma, ela sempre vai saber que pode contar com você. Então é isso que tem que fazer. E a família ajuda muito nessa hora, ajuda bastante. Então, mas também tem hora que eles, vamos falar assim, mete os pés pelas mãos. Não quero que conte. Não, isso não existe, gente. Sempre conte a verdade ao paciente, conversa numa boa com o seu paciente, seja sincero, porque não precisa fazer, eu falo isso para os pacientes, sempre que for lá, tudo que tiver de dúvida, me pergunta, eu falo isso, pode me perguntar o que for, eu vou falar do jeito que é, nem mais, nem menos. Não tem por que ficar escondendo nada do senhor, porque isso não vai ajudar em nada, e não tem por que ficar fazendo terrorismo. Não, a gente vai falar as coisas do jeito que são e vamos junto ver como vamos superar isso, como que vamos tratar, se não vamos tratar, como vamos amenizar, como que vamos confortar. É isso que tem que passar para o paciente, passar essa mensagem de que você está junto com ele também para o que daí vier. Então ele vai receber aquele impacto da notícia, mas aí você está junto. Um outro protocolo interessante é o protocolo Spikes, que também dá para ser usado, mas o livro sobre a morte e o morrer eu acho mais bacana. E para quem quiser aprofundar um pouquinho mais ainda, tem um livro sensacional, mas tem que ter um certo, vamos falar assim, tá com uma espiritualidade boa, que é um livro tibetano, um livro de um monge tibetano, que é o livro tibetano do viver e do morrer. Esse livro é sensacional, o autor está vivo ainda, ele é palestrante internacional, ele fez o livro, tem alguns anos, é de 90 e poucos o livro, se eu não me engano. Ele é um monge tibetano, saiu do Tibete, mora na Europa, acho que mora na França, dá palestra, é professor universitário, livro sensacional. Mas você tem que estar, independente de religião ou não, ele é budista, mas independente de religião, ele fala muito de espiritualidade. O livro é muito bacana, mas você tem que estar assim, vamos falar, com a espiritualidade mais aflorada, para você entender as mensagens, para você sentir o que ele está falando no livro. Mas é um livro que eu recomendo. Quem quiser aprofundar um pouco mais nesse assunto, esse livro, o livro tibetano do viver e do morrer, tá? É sensacional. Um livrinho bem bacana. E o da Rose, não lembro agora o nome, Ross, acho que é Ross o sobrenome, sobre a morte e o morrer. Muito bacana, vale a pena para quem quiser aprofundar um pouquinho, tá? E pessoal, já apareceu aqui que passou uma hora e eu falando, como sempre, né? E já está dando aqui que está terminando. Então é assim, a gente vai encerrando a Sexta Luxo aqui na live, mas eu continuo aqui em casa e espero que vocês continuem aí também. E põe na vida de vocês um dia para curtir a família, ou namorado, ou quem tiver, para curtir o momento, ficar em família, ficar junto, compartilhar. A gente fica, liga uma musiquinha, come alguma coisa, toma uma bebidinha, para poder curtir o momento. A gente não liga a televisão. Em casa eu não assisto televisão, faz séculos que eu nem ligo, mas para a gente poder aproveitar o momento junto. Então aproveita para quem ainda não está no grupo do Telegram, compartilha, marca o médico na prática e me mostra. Minha esposa fez um risoto de camarão, isso eu vou ter que contar para vocês. Vou tomar com um vinhozinho branco, só para descontrair. Quem não está no grupo Telegram, entra no grupo Telegram, é bacana, todo dia eu vou mandando alguma enquete, vou mandando algumas coisas para a gente ir participando, tá? Então quem não está lá, compartilha o médico na prática, no History tem o aviãozinho do Telegram, marca o médico na prática que eu envio, tá? Eu envio o link do Telegram. Quem não tiver o Telegram, baixa, é um programinha bacana, é tipo o WhatsApp,
E aí dá para ficar mandando os áudios, mandando as coisas para a gente ir, sempre que eu tiver um insight, alguma coisa, atender um caso legal, eu já mando lá para a gente ir compartilhando, tá bom? E segunda tem vídeo novo, e aí na quarta, ao live para discutir o vídeo novo da segunda, tá bom, pessoal? O que tiver de dúvida, continue, vocês são excelentes, continua mandando direct, continua mandando questões, a gente vai conversando e discutindo, tá bom? Uma ótima sexta-feira para todo mundo, um excelente final de semana e até semana que vem.